ao vivo pela nossa TV Vila Imperial, mais um Vitrine. E esta quarta-feira nós iniciamos com a presença do professor Sérgio Salles. Boa tarde, professor. Boa tarde, Kátia. Mais uma vez no nosso programa. Com muito prazer, obrigado pelo convite novamente. Porque nós temos boas notícias para aqueles que querem empreender, que não tiveram oportunidade, né, no primeiro processo seletivo do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Petrópolis, e agora surge com bastante antecedência, né, lembrando que este processo seletivo do mestrado é para que as aulas se iniciem no primeiro semestre do ano que vem. Exatamente. Então, dá tempo das pessoas se organizarem, não é isso, professor? Com certeza. E aí vamos falar como é o processo seletivo, até porque ele passou, né, por algumas adaptações, né, e quais foram essas adaptações? Certo. Primeiro eu queria agradecer novamente, né, e esclarecer que o programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito é um programa que se abre para todos os candidatos, não só formados na área do Direito, né, mas aqueles que têm um título de graduação em áreas afins, da área de Ciências Humanas, Sociais, e de forma que a nossa perspectiva é abarcar um conjunto aí de pessoas interessadas na pesquisa sobre justiça, direitos humanos, com ênfase para aqueles mais voltados para a área jurídica, também no aspecto do direito processual, na área de processo. O edital foi lançado agora em setembro, né, em agosto, perdão, e termina as inscrições em 30 de setembro. E assim, pela internet, não tem pela internet, inclusive, bastante prático. Bem prática, a documentação Exatamente. também pode ser remetida por correio dentro do prazo, não é isso? Claro, exatamente. Então, quer dizer, as pessoas que certamente nos verão pela internet, né, através de redes sociais, né, que se quiserem, até vou rapidamente já cortando meu raciocínio, mas isso é muito importante. Temos houve candidatos e temos alunos, né, estudantes que são de fora da cidade, é uma característica, né? A gente tem um perfil bem amplo, não apenas petropolitanos, mas também de outras cidades. Tivemos procura de pessoas até de Mato Grosso. Então significa que há possibilidade de conciliar, né, mesmo estando com uma certa distância, de conciliar empreender, né, um mestrado, o Stricto Sensu, né, morando em Juiz de Fora, né, morando no próprio Rio de Janeiro, né, no entorno de Minas, no entorno falou Mato Grosso, né? Olha que coisa interessante. Isso é possível porque os professores têm entendido que a concentração da oferta de disciplinas no mesmo dia, obviamente em horários diferentes, né, favorece aqueles alunos que não dispõem do tempo, às vezes, necessário para permanecer uma semana ou mais do que 2 dias na universidade. Então, há alguns dias privilegiados, como a sexta-feira ou uma quinta-feira, em que as pessoas recebem ali a oportunidade de fazer 2, 3 disciplinas, que é o que se espera de um aluno do mestrado nos seus primeiros anos, né? Especialmente os 2 primeiros semestres. O mestrado acadêmico em Direito da UCP é um mestrado que prevê para sua integralização 24 créditos, né, distribuídos em 8 disciplinas. Então, a nossa expectativa é que o aluno no primeiro ano possa cumprir de 4 a 6 disciplinas, de forma que no próximo ano ele fique mais em função da pesquisa e da produção da dissertação. Então, concentrando isso também em 2 dias na semana, é perfeitamente possível que um aluno de outro estado possa se deslocar com tranquilidade para a cidade de Petrópolis, permanecendo aqui para realizar suas atividades. Inclusive, você comentou que sexta-feira é um dia que tem muita concentração de muitos alunos. Exatamente. Né? Tem sido uma demanda dos nossos alunos e uma disponibilidade dos nossos professores que têm atendido, na medida do possível, esses pedidos também. Né? Outra coisa interessante que é importante, né? Quer dizer, todos os procedimentos, o edital, a orientação para a estruturação seria um pré-projeto, seria isso, um antes? Como é que vocês chamam isso? Vamos falar das fases, né? Pois seria Kátia, interessante. De repente, assim, esclarece. Até que de repente se empolgam, entram no site e vão buscar mais Claro. informações. No site da UCP, quem não conhece, www.ucp.br, né? Nós temos o ícone para o edital do processo seletivo, juntamente com seus anexos, né? O edital prevê 5 fases. Nós, no momento, estamos na fase de inscrição, né, que será seguido pelo lançamento do cronograma das provas. Justamente a prova de línguas pertence, então, à segunda fase do processo seletivo. A prova de línguas ela foi pensada inicialmente como eliminatória, mas justamente tentando aí se adequar
a nossa realidade e a partir justamente de uma demanda dos próprios candidatos, nós revimos colegiadamente essa decisão e abrimos mão desse caráter eliminatório. É claro que isso não diminui a qualidade nem a seriedade desse processo, apenas dá mais chances para aqueles candidatos que eventualmente não forem aprovados no exame de língua estrangeira possam cumprir com essa exigência acadêmica, que continua sendo uma exigência acadêmica, no ano seguinte, né? Então ele tem um prazo aí de 6 meses, caso ele venha a ser aprovado durante o processo seletivo, para prestar essa prova e ser efetivamente aprovado em língua estrangeira. Então essa é a segunda fase. São 4 idiomas: inglês, francês, italiano e alemão. Muitos reivindicam o espanhol, mas não faz parte da nossa tradição acadêmica no Brasil escolher o espanhol como segunda língua, né? Então, depois dessa segunda fase, que seria a prova de línguas estrangeiras, nós teríamos a prova dissertativa. Há uma demanda também que nós pretendemos acolher, que é tentar aplicar essas 2 provas no mesmo dia, tendo em vista a possibilidade de pessoas que vêm fora, né, poderem, em um único dia, prestarem as 2 provas. Desculpa, até podem pensar assim, mas vai ficar muito puxado, mas não necessariamente, até porque na medida em que a prova de idiomas, ela não é eliminatória, você se sente um pouco mais confortável em se concentrar na que é eliminatória, que é a questão da dissertativa. Né? Esses conteúdos, você falou anteriormente, que dada até a linha, que é uma linha diferenciada, que eu acredito, nós já em outros momentos falamos, não é comum em outros programas de pós-graduação essa concentração em direitos humanos. Então, por exemplo, um profissional que atua como, tem uma formação, é um assistente social, ou outros da área de ciências sociais. Talvez a angústia, certamente, dá um referencial bibliográfico, poxa, mas eu não tenho formação em direito. O que esta prova dissertativa avalia? A prova dissertativa é baseada nas referências bibliográficas que estão lá constando no edital, né, que são obras divididas em função da característica do programa. Então, vocês observariam na relação bibliográfica que há desde obras bastante, digamos assim, técnicas e dogmáticas, voltadas para um público específico da área do direito, né? Há obras de cunho mais geral, que abordam, por exemplo, a questão da justiça sob um aspecto mais filosófico, mais sociológico, mais teórico, chamemos assim, e que, obviamente, supõem uma certa familiaridade do candidato com aquela literatura, mas uma familiaridade que eu arriscaria dizer que ele pode adquirir até durante esse processo, na medida em que as perguntas visam mensurar, né, avaliar essa capacidade interpretativa, essa capacidade apreensiva de cada um dos estudantes, né? A prova dissertativa, talvez isso não tenha ficado claro, nós propomos um conjunto de questões para que o candidato selecione. Ah, que bom. Então, obviamente, aquele candidato que não é da área do direito vai optar por é o que nós esperamos. Uma perfil mais filosófico, uma da área de direitos humanos. Exatamente. Com certeza. Né? Depois, então, das provas, qual seria a terceira etapa? A terceira é justamente a prova dissertativa, que a gente pensou, ainda é uma hipótese, o cronograma não foi ainda lançado por isso, né? A comissão vai decidir. A segunda fase e a terceira, então, seriam juntas, a prova de línguas e a prova dissertativa, e a quarta fase é a entrega do currículo e do pré-projeto de pesquisa. Aliás, é uma outra novidade, a característica do nosso programa, é não exigir previamente um projeto de pesquisa nos moldes tradicionais. O que significa isso exatamente? Cada candidato deve preencher um formulário, um anexo, que também está disponível no site da UCP, em que ele indicará a justificativa, os objetivos e o tema da futura pesquisa disciplinar, né? De maneira bastante objetiva, o campo para preenchimento não passará mais do que um parágrafo, de modo que ele se sentirá bastante à vontade, espero, para se submeter a esse processo seletivo, né? Ano passado, nosso primeiro processo seletivo, nós tivemos uma procura de em torno de 50 candidatos, sendo aprovados 20, né? Tem muita e esse procura, ano eu espero que a gente ultrapasse aí esse número significativo. Professor Sérgio, nosso tempo já se extinguiu.
pessoas que pudessem gostariam de buscar mais informações, conversar pessoalmente, há a possibilidade de estar com você, com outros professores, né? Pode procurar o programa de pós-graduação. O coordenador do nosso programa é o professor Kleber, Francisco Alves, defensor aqui da cidade de Petrópolis. Ele se encontra sempre às segundas, quartas e sextas-feiras na UCP, sendo sexta-feira o dia inteiro, segunda e quartas na parte da manhã. Né? E eu, particularmente, também me encontro na UCP, atuando como coordenador adjunto, às quartas, o dia inteiro, e às quintas-feiras também. De forma que será um prazer receber qualquer candidato, qualquer pessoa interessada, ou também, se houver necessidade de tirar alguma dúvida mais imediata, podem se comunicar através do e-mail do nosso programa, que é ppgd@ucp.br. ppgd@ucp.br. Professor Sérgio, eu queria aproveitar, nós não tivemos tempo, mas convidá-lo já, né, ao vivo, para que o senhor você retorne, né, na semana que vem. O senhor é ótimo, né? Você retorne na semana que vem. Será um prazer. Porque seria importante nós falarmos sobre a questão das disciplinas, da possibilidade, não tenho condição de fazer a prova, mas posso ingressar de outra forma. Certo. E já fazer essa ambientação, afinidades com, né, profissionais, com os docentes das linhas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes pode parecer que o mestrado é uma coisa assim muito difícil e não é uma questão de buscar informação. Quem sabe até trazer o testemunho de algum Pois aluno, pois não, se fica houver esse a espaço. proposta, Tá fica ótimo. fechado Obrigado. o projeto. Eu agradeço novamente. essa presença, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.